Esse episódio é um oferecimento de CXpress, a plataforma para gestão unificada do relacionamento com o cliente no WhatsApp, redes sociais, telefonia e e-mail. Em 1956, o professor John McCarthy escreveu um convite que chamava para, abre aspas, uma proposta para uma pesquisa de verão do Dartmouth College sobre inteligência artificial. McCarthy queria estudar como as máquinas poderiam compreender uma linguagem, fazer abstrações e desenvolver conceitos para resolver problemas, mas entrou para a história ao cunhar o termo inteligência artificial, hoje tão presente nas notícias sobre inovação em proporções planetárias. Você está ouvindo Stranger Topics, entrevistas diretas com profissionais de startups líderes que desenvolvem novas tecnologias e inovam no mundo dos negócios. Nosso convidado hoje é Rodrigo Cunha, CPO da Neurotech, empresa que faz parte da B3, instituição fundamental para a infraestrutura do mercado financeiro. Rodrigo se apresenta como um apaixonado por inovação e empreendedorismo. Esses dois motores estão ligados e, há mais de 20 anos, criam, replicam e escalam produtos de tecnologia. A história de Rodrigo Cunha comprova como o timing é importante. Quando a Neurotech começou a desenvolver produtos baseados em IA, a tecnologia era pouco conhecida. Quando a IA se tornou popular, os produtos da Neurotech estavam maduros. Rodrigo tem sólida formação técnica em inteligência artificial e Big Data pela Universidade Federal de Pernambuco, além da formação em negócios para empresas de alto crescimento em Stanford. Rodrigo, como você se apresenta? Bacana, Celso. Obrigado aí pelo convite, primeiramente. Super prazer estar com você aqui. Rodrigo é um apaixonado por inovação, empreendedorismo. Eu tive a oportunidade de estudar tecnicamente assuntos que hoje estão super na moda, como machine learning, estatística, big data. E aí eu encontrei o meu propósito de vida, conectando exatamente esses dois assuntos. Conectar inteligência artificial, big data, machine learning, assuntos técnicos que têm a ver com dado, com empreendedorismo, inovação e como entregar valor para o cliente. Eu acho que a minha grande paixão é traduzir esses assuntos técnicos de uma forma que a gente possa entregar valor para o cliente final. Seja o cliente de crédito, de seguros, na área de saúde, mas o importante é gerar valor em cima de tecnologias tão promissoras. A Neurotech nasceu a partir de um grupo de consultores que desenvolveu um sistema de análise de risco. Houve um não. 2 décadas depois, ficou diante de uma proposta superior a R$1 bilhão para fazer parte da B3. Rodrigo, faça uma síntese do que aconteceu nesse tempo entre o não e o bilhão. Super bacana a pergunta. Acho que a gente poderia ter um podcast, um episódio específico para falar só sobre isso, mas tentando resumir uma história super longa numa história curta. Eu acho que escutar o primeiro não tem muito a ver com persistir e empreender, Quando a gente montou a Neurotech lá atrás, como eu comentei anteriormente, a gente estava com um propósito muito forte de aumentar a aprovação de crédito para o mercado, Então, a partir de um desafio grande de negócio, que seria aprovar mais cartões de créditos sem aumentar risco, a gente foi atrás das tecnologias necessárias e suficientes na época para esse trabalho, esse desafio. E aí, naturalmente, surgiram essas tecnologias de machine learning e inteligência artificial, mas eu costumo dizer que o primeiro não foi importante porque a gente entendeu que a dor do mercado existia e que aquela tecnologia poderia resolver aquele desafio, aquela dor. Então, a partir daquele não, logo depois a gente conseguiu um contrato com a rede varejista do norte do Brasil, e aí a gente passou por uma fase que era uma fase bem importante de empreender e ser consultor. O que é que significa ser consultor?
é você entregar valor para o cliente, mas de uma forma artesanal. Ou seja, a gente passou a primeira década não entregando software, não entregando o produto, e sim a consultoria. E aí, quando a gente tem, depois dessa primeira fase, que é uma fase super importante de consultoria, a gente passa para uma fase de replicação. Ou seja, como é que a gente pode traduzir e transpor todo o trabalho consultivo que a gente fez no mercado de crédito, empacotando isso numa solução tecnológica. Então, a gente está falando aí mais ou menos do ano de 2012, 2013, quando a gente tem aí uma plataforma completa de decisão de risco. Nesse momento, a gente conseguiu identificar que, além de conseguir resolver a dor, desafio e necessidade do mercado de crédito, a gente conseguia fazer isso de forma escalável. Ou seja, através de um software, de uma plataforma, a gente conseguia fazer isso não mais um por um, como a gente fazia até então. Então, depois dessa segunda fase da Neurotech, a primeira fase, uma fase de consultoria, e a segunda fase, uma fase mais de tecnologia e de plataforma, a gente também identificou que dados externos, o volume de dados que estavam sendo gerados nessa época já eram muito relevantes e que a gente poderia surfar essa onda. Então, nessa fase, a gente usufruiu bastante da coleta de dados externos de forma estruturada e não estruturada, até o ponto que a gente conseguiu criar uma outra plataforma, que é uma plataforma que lida e trata com dados externos, E aí, essa jornada que parece ser uma jornada curta, foi uma jornada de 20 anos, em que, nesse período, a gente recebeu muito mais nãos do que sims, Mas o que importa é que, a partir do momento que a B3 ela teve o interesse pelo trabalho, pela Neurotech, a gente agora entra numa nova jornada, que é uma jornada de ser a maior e melhor empresa de Big Data, Machine Learning do mercado brasileiro. Então, a gente está muito animado aí, com os 20 anos que passaram, mas muito, muito mais animados agora com o que vem pela frente, que é uma fase de bastante crescimento agora dentro de um grupo grande como a B3. O que muda sendo uma empresa B3? Como será o futuro da Neurotech? Eu brinco dizendo, Celso, que a gente está jogando agora uma outra liga, Anteriormente a gente jogava um campeonato brasileiro, agora a gente está jogando a Liga dos Campeões, Porque com a B3 a gente tem não somente a marca reconhecida no mercado, mas principalmente a segurança, A B3 ela vem muito trazer a confiança e a segurança para grandes clientes, bancos financeiros, de que a Neurotech, a solução da Neurotech, junto com a B3, é uma solução que pode ser confiável e que vai poder mudar o mercado como um todo. Além disso, além dessa marca reconhecida em relação ao reconhecimento de segurança, a gente tem também uma marca de relacionamento única, A B3 ela tem diversos clientes no mercado brasileiro e que a gente espera usufruir desses clientes, e desse relacionamento. E a terceira dimensão tem muito a ver com a utilização de dados exclusivos. Eu comentei contigo no papo anterior de que a Neurotech ela se especializou em coleta de dados externos, A partir do momento que a gente está dentro do grupo B3, a gente pode usufruir dos dados coletados e armazenados pela própria B3. Claro que respeitando a finalidade do uso do dado, a segurança da informação, mas eu entendo que marca reconhecida no mercado, marca reconhecida de segurança e mais dados exclusivos fazem com que a Neurotech saia ali da Liga dos Campeões, da Liga Brasileira, como eu comentei, e vá para a Liga dos Campeões. Então a gente está muito animado com esse novo momento, entendendo que, como eu comentei anteriormente, que é o início de uma nova jornada aí de mais 20 anos de muito sucesso e transformação do mercado de dados do Brasil. A Neurotech tem uma tradição em análise de crédito, de risco, de prevenção à fraude. Quando essa inteligência estará à disposição do mercado de ações, capaz de oferecer mais segurança contra fraudes e inconsistências de grandes empresas?
o que a gente tem trabalhado aqui enquanto o Grupo B3, né, nesse caso, a gente tem uma outra empresa aqui no grupo, né, que é a Neoway, que também foi adquirida pela B3, e que a Neoway tem usufruído e trabalhado bastante no mercado de capitais, né? Então, a Neurotech tem utilizado mais sua expertise em crédito, prevenção à fraude, seguros, na parte de saúde. E a Neoway tem muita consistência nessa área de marketing, de vendas, de compliance, especialmente agora em capital market, né? Ou seja, o mercado de capitais. Então, através da Neoway, junto com a B3, já tem hoje uma série de soluções, tanto de indicadores de mercado, balanço de empresas, mas também nessa linha de combate à fraude. Então, eu diria que é um assunto super quente aqui dentro do grupo, não é tocado especificamente pela Neurotech, mas é tocado por uma co-irmã, né? Uma empresa parceira e dentro do grupo B3, para ajudar o mercado de capitais a evitar esse tipo de fraude e inconsistência de balanço. A tecnologia por trás da inteligência de vendas pode ser utilizada para o marketing político? Boa pergunta. Eu acho que a resposta técnica é que sim, ou seja, tecnicamente falando, dá para se aplicar essa tecnologia para qualquer área do conhecimento que se gere dados. Marketing político é uma delas. Existe uma série de empresas trabalhando nesse setor, mas a Neurotech ela sempre teve como mantra não se envolver em questões políticas, né? Então, por decisão estratégica nossa, hoje a gente não aplica, né? E não tem pretensão de aplicar essa tecnologia que a gente utiliza para vendas para o marketing político. Mas, sem dúvida nenhuma, é uma tecnologia que não só pode ser usada, como está sendo usada por uma série de empresas, né? Nem a B3, nem a Neoway, nem a Neurotech hoje tem iniciativas ou planos para se aplicar a tecnologia de inteligência de vendas para o marketing político. A IA generativa é uma ferramenta poderosa que serviu como gatilho para a sociedade iniciar o debate 4.0 sobre IA. Quanto existe de exagero e quanto há de realidade no medo de faltar empregos na economia do futuro? Eu diria o seguinte, né, que ao contrário de outras tecnologias, né, como metaverso, blockchain e outros, a inteligência artificial ela já está no dia a dia das pessoas e das empresas há bastante tempo, né? Basta ver os exemplos que a gente tem aqui sobre o próprio uso de assistentes pessoais, carro autônomo. Quando a gente vai assistir lá o Netflix sugere determinados filmes. Então a IA ela já está no nosso dia a dia. O que aconteceu com essa nova linha de IA, né, especialmente o ChatGPT, né, é que a gente misturou uma tecnologia poderosa com uma experiência de usuário nunca antes visto, né? Então, através de uma interface gráfica simples de perguntas e respostas, qualquer ser humano, né, qualquer pessoa teve acesso, através de um login e senha, a essa nova geração de algoritmos. O que fez com que a tecnologia passasse a estar no hype, né? Ou seja, na boca do povo, né? O OpenAI é das empresas que mais cresceram número de usuários na história da humanidade nos primeiros 10 dias. Por outro lado, a gente tem, sem dúvida nenhuma, essa preocupação do uso da inteligência artificial para a questão do emprego. Então, eu diria que é uma realidade, isso vai acontecer e já está acontecendo. Eu acho que cabe a todos nós aqui, enquanto sociedade, profissionais, especialistas em IA, debater bastante o tema, porque se de um lado a gente tem a destruição dos empregos, por outro lado você gera uma série de oportunidades de novos empregos, como as carreiras de cientistas de dados, engenheiros de dados, que são carreiras aqui que hoje demandam muito mais do que no passado. O desafio é que a perda do emprego ela acontece numa velocidade muito maior do que a geração de novos empregos, mas se a gente estiver atento aqui enquanto sociedade, apesar do medo, né, e do risco real da gente ter uma perda de emprego no futuro,
eu entendo que nós podemos sim ter uma oportunidade de gerar novos empregos e aí sim contrabalancear ou balancear essa equação. Eu sou um otimista em relação a esse tema. Acho que existem desafios aí que precisam ser superados, mas se a gente olhar na história da humanidade, a gente sempre evoluiu enquanto sociedade. Então, o meu papel, inclusive, aqui como profissional, a própria Neurotech B3, é trazer esse tipo de discussão para o centro do mercado e juntos aqui com sociedade, com poder público, a gente conseguir criar políticas que possam ajudar na minimização e na utilização ao máximo desse tipo de tecnologia como a IA generativa. Como empreendedor de sucesso, que dica você pode dar para um grupo de colegas que está se reunindo na pós-graduação, estudando se vale a pena montar ou não a sua startup? Durante algum tempo, ser empreendedor, que seria um antigo empresário, era até um pouco discriminatório no Brasil, né? Eu me lembro que quando a gente começou a Neurotech, minha família não entendia muito bem porque eu estava largando um emprego ideal, um emprego seguro, para me arriscar no mundo do empreendedorismo. Na época nem se chamava de empreendedorismo, né? Depois desse período, a gente entrou num hype também, numa moda, que todo mundo quis e quer ser empreendedor, até pelos casos de sucesso, né? De todas as startups aí que tiveram sucesso. Agora a gente está passando por uma organização, digamos assim, uma reorganização. E aí a dica que eu poderia dar para quem está pensando em empreender é primeiro ter a consciência que é muito bacana, tem um propósito muito legal assim, você empreender, ser dono do seu próprio negócio, conseguir resolver determinadas soluções e desafios do mercado. Mas, por outro lado, eu acho que é importante todo mundo saber que não é fácil, né? Pelo contrário, nessa jornada aí de 20 anos, eu imagino que toda semana, ou todo mês, ou todo momento, eu pensava se iria dar certo ou não, se eu deveria continuar ou não naquele caminho, né? Então, acho que a primeira lição não, apesar de muito prazeroso, não é fácil, mas exatamente por não ser fácil, né, e ter muitos desafios, é importante empreender em capítulos, em assuntos, em áreas que a pessoa domine ou que tem interesse, né, minimamente. Então, porque se você gosta do assunto, a partir do momento em que você tem a dificuldade, você consegue persistir. Então, acho que a primeira dica seria, não é fácil. Segunda, tenha o propósito, né, em coisas que você tenha interesse ou que você entenda que vai se divertir ao longo da jornada, e comece, né? Eu acho que tem muitas pessoas também que ficam com medo ali de começar, e agora, o que eu vou fazer, dado que é difícil. Vai lá, começa, tenta mostrar valor para o seu cliente, né? Que seria a última dica também, né? Não adianta você querer empreender por empreender, você precisa realmente encontrar um desafio, algo que realmente lhe motive e que possa fazer com que você tenha esse propósito, né, de fazer acontecer. Então, acho que essas 4 grandes dicas aqui ficam como uma indicação, né, uma dica, mas dizendo assim que, no meu caso, né, como você comentou, foi uma jornada longa, mas que foi uma jornada muito prazerosa, e eu só cheguei aqui do outro lado porque eu estava com temas como mercado financeiro, Big Data, Machine Learning, temas que realmente eu sou apaixonado, gosto de trabalhar, e que nos momentos de dificuldade eu consegui ir adiante. Você gostou de Stranger Topics? Então é hora de pedir 5 estrelas. Outra forma de apoiar o podcast é falar sobre ele nas redes sociais. Marque os amigos, deixe sua opinião, siga o podcast na sua plataforma. O recurso é útil para lembrar do nosso próximo episódio. Será a vez de ouvirmos André Tanese, CEO da Discola, uma plataforma de cursos que tem como proposta criar novas experiências de aprendizagem, mesmo em EAD. Aguardo você! A edição de som é da Sobrado Editora, eu sou o Celso Calheiros e esse foi o Stranger Topics. Stranger Topics.